Ele era proprietário de uma loja famosa em Niterói, em toda Niterói, Rainha do Lar. Era um bazar daquele que as famílias que até moravam em outros bairros iam buscar porque tinha preço. E esse homem é um arquivo vivo. É um homem que tem muita coisa para falar sobre o bairro do Fonseca em Niterói. Eu pedi ao Gilberto passar o microfone para ele. Esse moço chama-se Aloísio de Souza Xavier. Ele é parente de uma pessoa muito querida aqui no bairro, muito querida em Niterói, em todo o estado do Rio, acho que do Brasil inteiro. Como é o nome dele? Hamilton Xavier. Hamilton Xavier. Foi o nosso vice-governador, um deputado brilhante, mas hoje o Hamilton não está aqui. Ele está bem, está em casa, está aqui o nosso amigo Aloísio. Aloísio, tudo bem? Tudo bem. Eu vim aqui para falar sobre o melhor país do mundo, o Fonseca. Fonseca, que beleza. Isso aí. Agora aqui, a minha direita é um jovem aqui de 20 anos, Pan. Quer dizer, eu sou 3 dele, né? 20 anos. Esse menino é o diretor do novo Diretório Central do Estudante no estado do Rio de Janeiro. Ele estuda na universidade, certamente, Ciências Sociais, não é isso? Quer dizer, esse curso em Ciências Sociais é o curso dos grandes cérebros, dos caras inteligentes, estuda isso. Normalmente são os políticos, né? Normalmente. Pedi o microfone a você, para ele dar um piscilone aqui. Flávio Serafim, um nome pequenininho, né? Nome de político, né? Quem sabe, né? Votem Flávio Serafim. Não é agora não, ele não é candidato ainda. E até nós estamos, não é época de fazer propaganda política, mas estou dizendo que o Flávio não é candidato a nada, é apenas uma brincadeira. Flávio, você com um grupo de colegas de várias faculdades estão eleitos para dirigir por 2 anos, né? Um ano o Diretório Central do Estudante, que é o DCE. Me diga uma coisa, como é que está? Boa tarde seu, esse imenso público ouvinte, essa pessoa que está em casa, estudantes todos, colegas seus. Um olá para eles, que já nós voltamos com você, para você dar um papo maior com respeito aos projetos, aos planos, às metas desse grupo que assume o DCE. Bom, boa tarde, meu nome é Flávio, né? Sou aqui do novo Diretório Central dos Estudantes da UF, recém-eleito, recém-empossado, e hoje vou querer estar passando aqui um pouco das nossas novas ideias, estar divulgando o que a gente quer fazer, o que a gente quer reconstruir aqui na Universidade Federal Fluminense. Que bom, né? Tem até boa voz, né? Olha, vamos agora um intervalo pequenininho, certo? Em seguida vamos bater um papo, então, com o meu amigo ali que vai falar sobre jornalismo em Niterói, sobre palestra que ele faz em vários lugares a respeito de fato histórico na cidade. Esse cara também sabe muita coisa da cidade. Ele vai falar sobre isso, é o Gilberto da Cunha Lopes. Depois o moço que considera o Fonseca um grande país, que é o Aloísio, o homem que deixou marca no comércio do Fonseca, realmente deixou. E esse jovem líder aqui, o Flávio Serafim. Voltamos já com um papo com essa gente. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Yeah. All the lonely people. Where do they all belong? Look it all. Minha gente, eu quero mandar um forte abraço para o pessoal lá do Buraco do Boi. Parece assim um nome meio esquisito, né? Mas o nome é esse mesmo. Agora é Rua Monsenhor Ridley, ali no Barreto. É um bairro carente que precisa de muita coisa. Vamos então fazer um apelo ao prefeito de Niterói, aos vereadores daquela região, aos secretários municipais ligados ao problema de obra, de limpeza, para que dê uma chegadinha até lá, porque aquela turma está reclamando muito, problema de esgoto, escoando na rua, tubulação de água rompida, vazando, perdendo água. Ali no Barreto, quem sobe, ali pertinho do cemitério do Maruí.
Alguém diz que já mora ali porque está perto, não há problema algum. Pifou, é enterrado. Dado o tanto problema que é naquele bairro chamado Buraco do Boi. Mas eu falei inicialmente que aqui nós temos, além de outros dois convidados, o Gilberto Lopes, da Cunha Lopes, que é um historiador, é um jornalista, é um rapaz de nível do Jornal do Brasil, um profissional muito competente que hoje empresta o seu talento ao jornal A Tribuna. Está conosco aqui. Eu queria perguntar a respeito do seguinte: a imprensa de hoje em Niterói é uma imprensa muito oficial. O Jornal de Niterói, eu sou um velho jornalista, eu estranho muito porque os jornais sempre foram polêmicos, né? Buscando assuntos, criticando no bom sentido. Mas, Gilberto, os jornais de hoje, a imprensa de Niterói só tem um jornal diário, né? Elas têm dois, tem a Tribuna e o Fluminense. É. A Tribuna, infelizmente, não está circulando muito na cidade, não sei porquê. Eu achava que a Tribuna tinha condições de ser o jornal popular da cidade. A exemplo do que fizeram em São Gonçalo com o São Gonçalo. Não é? Quer dizer o seguinte, seria o jornal popular, que seria o jornal de polícia, por exemplo. E levaria bem longe, ia veicular muita coisa. Mas a imprensa de hoje, com relação àquela que nós conhecemos, e continuamos nela, é muito paternalista do lado do governo, né? De uma certa forma, nós estamos observando essa tendência nos jornais. Estão perdendo um pouco aquele seu caráter, um pouco mais de esclarecer, um pouco mais a opinião pública a propósito dos problemas da cidade. Certamente é isso que você está querendo se referir, né? Aprofundar, discutir as questões basicamente municipais. O que eu posso observar em alguns jornais da cidade é que eles estão mais assim, de alguma maneira, alguns preocupados com problemas nacionais, com problemas internacionais, quando na realidade a população local está interessada na discussão dos problemas exclusivamente locais. Gilberto, talvez ele não, como eu queria que ele fosse breve, ele não quis se alongar mais. Mas vou citar um fato aqui muito interessante. Eu estava como secretário de redação do jornal São Gonçalo. Certamente o São Gonçalo, na antiga administração. Eu observava que o Jornal do Niterói, quando produzia matéria assim de comunidades, que normalmente essa matéria tem crítica ao administrador municipal, porque as prefeituras simplesmente não fazem muita coisa, ou não fazem o que devem fazer. São os problemas que tem aí, né? Então o Jornal do Niterói fazia crítica ao prefeito de São Gonçalo. Todo dia tinha uma matéria naquele jornal de Niterói, um jornal diário, fazendo crítica, reclamando coisa, veiculando informações de bairro em São Gonçalo. Eu passei a fazer então matéria em Niterói. Entendeu? Eu fazia crítica ao prefeito de Niterói no jornal de São Gonçalo. Porque lá no São Gonçalo não podia fazer matéria contra a prefeitura, eu fazia em Niterói. E o daqui fazia contra São Gonçalo. Quer dizer, é o tipo da imprensa que não é marrom, porque não é marrom mesmo. Mas é uma imprensa meio capenga, né? É uma imprensa que vê primeiro os seus interesses, está muito ligada à questão financeira com esses poderes e deixa de transmitir informações. Por exemplo, aqui existe quer ter a sua opinião, que você que é entrevistado aqui, aqui existem jornais que são jornais filiados, ligados a outros grandes jornais. Jornais esses que tiraram lição locais, edição assim, regionais, de bairros, que de pronto acabaram com a imprensa nessas regiões, a pequena imprensa, que era aquela imprensa amiga dos moradores. Mas os jornais também não dizem nada, só mostram o que é bom. Esse jornalismo é o melhor que tem, ô Cunha? Você que é um baita de jornalista? Não, talvez não seja o melhor, mas é o que está tendo a maior penetração na cidade. Provavelmente você quer se referir às edições de domingo do jornal O Globo, que tem tido uma grande aceitação em decorrência da força que o Globo tem e consegue superar e suplantar nas suas edições até a própria venda dos jornais que tem sede, que tem instalações e que tem redação na própria cidade. Eu queria dizer o seguinte, esses jornais, quer dizer, ele não insere informações, aquela que o povo quer, eles põem aquilo que eles querem botar, e só aquela parte boa. Aqui mesmo no Engar, onde nós estamos, e pessoa que não sabe, a televisão está aqui pertinho de nós, Rua Lara Vilela, 126, qualquer coisa pode chegar até aqui.
é na Faculdade de Comunicação Social, é IAC, Instituto de Arte e Comunicação Social. Eu edito um jornal no bairro do Ingá. Agora, eu procuro fazer um jornal da maneira mais séria possível, até porque eu sou jornalista mesmo. Então, eu não posso me prostituir como profissional. Mas como eu não sou simpático ao prefeito, o prefeito, o homem até que me dá bem com ele. Eu era amigo do pai dele, né? Mas aí tem coisas aqui que a gente não pode aplaudir. Por exemplo, tem um cara que fechou uma rua aqui e fez nessa rua um depósito de máquinas. O outro vende coco, mantém um caminhão ocupando 2 vagas de automóvel numa determinada rua aqui do bairro e além do tabuleiro dele. Quer dizer, isso não está certo, né? Um outro dono do botequim ocupa a calçada com cadeira e mesa e também ocupa parte da rua de estacionamento. É uma baderna isso. Então o Jornal do Ingá, enquanto eu for editor, vai fazer crítica a ele. Então a prefeitura botou um outro jornal aqui para fazer elogios. É uma imprensa esquisita. Então não tem essa imprensa de só criticar, de só elogiar. A imprensa deve ser uma coisa livre, né? Isenção absoluta. Até a crítica deve ser uma crítica responsável e séria que eu faço. A sua opinião, você não é velho jornalista, você é um jornalista experiente. Eu queria que você fizesse um paralelo entre isso. A imprensa que faz para agradar, que só divulga as coisas boas, entende? E aquela que não mostra a realidade para as pessoas, não diz o que o povo, o dia a dia que o povo quer saber. Por exemplo, Niterói agora não é mais cidade de qualidade de vida, não, é a primeira. Não sei como. Ali mesmo na rua Paulo Alves, em frente à Igreja Batista, em frente ao prédio 123, o esgoto está jorrando ali já há alguns dias. Eu acho que essas coisas devem ser ditas até como crítica construtiva ao administrador. Concorda comigo? Eu concordo. A crítica tem que ser a quem está exercendo na função, e não a crítica pessoal, a figura do prefeito, a figura da autoridade, porque isso não interessa. E quando tem, em alguns momentos, em que a oposição, em determinados jornais, não são todos naturalmente, é que é feita uma crítica à figura física, à pessoa. Isso aí a opinião pública não aceita e não concordo, não aceito. Acho que você, que é um profissional antigo, que eu conheci lá na década de 60, quando nós trabalhávamos na edição fluminense do jornal Última Hora, que nem existe mais, o jornal acabou. Eu sei do seu trabalho, da sua preocupação e da sua ética, mas infelizmente nem todos os jornalistas, toda regra tem sempre a sua exceção, e nem todos os órgãos também cumprem com o seu dever de bem informar a opinião pública. Nós estamos numa TV universitária e numa casa que forma profissionais de comunicação social. Então essas pessoas, elas devem seguir o melhor caminho, que é o caminho da verdade, o caminho... Claro que a verdade não é absoluta, não é? Mas é verdade, quer dizer, se esses exemplos de Niterói, eles suplantarem a verdade, vamos ter jornalistas aí que capenga, né? Que vai só ver a parte boa, o jornalista das bocas, né? Das assessorias. Você tem alguma assessoria, não? Não, nenhuma. Nem eu tenho. Nem eu tenho. Bom, você vai fazer uma palestra um dia desse, né? Eu vou fazer uma palestra no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, versando sobre o bairro de São Domingos. São Domingos. É um bairro, talvez um dos mais antigos bairros de Niterói. É o segundo bairro da cidade, né? Porque o primeiro foi São Lourenço, onde a cidade nasceu, onde houve o aldeamento, a aldeia dos índios, porque administrativamente a cidade nasceu, foi criada para nascer em São Domingos. Como São Domingos não tinha espaço necessário para a implantação da vila, foi deslocado os equipamentos da época, né? A prefeitura de então foi instalada nas proximidades do chamado campo de Dona Helena, o campo da memória, que hoje é a tradicional Praça do Rinque. É bom até que se diga aqui, e se fique bem claro, de que a Igreja Católica do Ponto Sem Réis, está aqui o Luiz que sabe disso, você também sabe, ali foi a Catedral de Niterói. A primeira catedral foi em São Lourenço, aquela igreja de Santana. Verdade isso? Não, a igreja de São Lourenço que está em Santana. A igreja não é de Santana. A igreja está localizada em Santana, embora a igreja ali embaixo seja de São Lourenço da Várzea, porque a São Lourenço dos Índios está lá em cima no alto do morro. E digo de passagem que ali é o famoso Ponto Sem Réis, né? O tempo que o bonde custava R$100 até ali. Esse é o tempo só da Luísa, é tempo nosso não.
Ali já é a área do Fonseca, o nosso amigo aqui, inclusive, poderá falar muito melhor sobre a igreja, porque ali é o início do Fonseca. Seria, na geografia, seria assim. Ali é o portal do Fonseca, tá certo? Ó, Gilberto, vamos agora passar aqui para o dono da Rainha das Louças. Vamos começar com Aloysio de Souza Xavier. Aloysio, agora você foi provocado aí pelo Gilberto sobre o Fonseca, né? Como é que você vê o bairro do Fonseca hoje, em termos assim de atendimento ao interesse da população? Lá sabemos que lá tem 2 hospitais magníficos, que aliás, em razão deles existirem, o Antônio Pedro não está tão sobrecarregado. Correto. Que é o Azevedo Lima e o Getulino. Agora, segurança, certo? Abastecimento de água, que lá tinha a melhor água de Niterói. Recolhimento, como é que está isso? Recolhimento de lixo, como é que está esse problema? Ou esses problemas, né? Com referência ao lixo, está tudo bem. Com referência ao policiamento, eu achava que você poderia insetar uma campanha que eu reputo muito importante para melhorar a segurança no bairro. Que nós tivéssemos em cada lado da Alameda girando carros de rádio patrulha. Isso aí daria muito mais garantia a nós. Por exemplo, nós temos fixo o policiamento que é feito ali de frente ao Engar, aviação Engar. A cabine, né? Mas é fixo ali, é mais para atendimento a Engar, que aliás foi quem patrocinou. Ela deixa em frente a ela, né? É, correto. Mas nós poderíamos, né, fazer uma segurança melhor para o nosso bairro se nós tivéssemos de maneira móvel o policiamento. Nós temos também plano que eu gostaria de mostrar a você, Amorim, de nós termos em nosso bairro uma biblioteca. Excelente ideia, vai ter um apoio. Carente o nosso bairro de uma biblioteca. Eu olho ali, me lembro do Esquadrão de Cavalaria, que vocês se lembram muito bem. Por que não se transforma aquilo que ali está hoje num órgão da polícia que faça um policiamento ostensivo? E logo adiante tem outro quartel da PM, que é a patrulha rodoviária, né? Lá adiante, lá fora. No Fonseca nós não temos mais, não é? Ainda mais, eu gostaria que nós tivéssemos em nosso bairro, por cima do Rio da Alameda, não fechando como fizeram anteriormente, mas por cima do Rio da Alameda, numa altura mais ou menos assim. Um jardim suspenso ali, né? Um tipo Justamente, entre uma ponte e outra, fazer ali uma praça arborizada. Ajardinada, isso aí. Ajardinada. Isso. Inclusive, onde poderíamos fazer concertos públicos. Isso daria uma dinâmica ao bairro muito grande, muito boa, muito importante. Né? Sem dúvida. Temos também grandes firmas hoje no Fonseca. Representantes de automóveis. Muitas revendedoras que não são nacionais, não. Que aportaram aqui vindos da França e da Alemanha. Inclusive a Citroën, né? Citroën, inclusive, perfeito. Eu não ia nominar aqui porque mas pode, eu não sei até quanto deve falar em nome, né? Mas essas firmas poderiam colaborar com o engrandecimento do nosso bairro. Eu já não digo o pequeno comércio, que luta com tantas e tantas dificuldades, mas as grandes firmas, as grandes organizações, poderiam dar um tratamento excepcional ao nosso bairro. Você mesmo falou aí na Engar, que ele quis ver auto-ônibus Engar, que é, em verdade, a antiga aviação Fluminense. Fluminense, que é a mesma empresa, uma grande empresa. A primeira de Niterói, a mais antiga de Niterói. É a mais antiga de Niterói. Você vê lá, 01, aí vem o nome do ônibus, né? Aquele primeiro número que tem ali é o nome da empresa. Eu viajei no primeiro ônibus de Niterói. Era ali na praça, de frente às barcas, bem na frente da Amaral Peixoto, um ônibus quase quadrado, um velhinho que era o dono,
Né? Seu Soares, inclusive, lembrei o nome dele agora. É do tempo do menino aí. Não. Ele é novo. Mas o Fonseca é uma beleza, sabe? É uma beleza. E nós vamos trazer esse bairro na ponta de Niterói, se Deus quiser. Com relação ao policiamento, a gente pode tranquilamente conversar isso com o comandante do 12º Batalhão, o coronel Maurílio, que é uma pessoa de bem. Agora, ele já colocou ali que chama polígono de segurança, alguma coisa assim, né? Tem uma cobertura ali na... Existe ali de frente a... No Solano Mercedes tem um? No Solano Mercedes. Mas é um ponto fixo mas que a pessoa tem que ir lá. Eu achava que devia ficar rodando. Mas aí diz que a gasolina custa caro, é esse o problema. Bom, custa caro, mas nós estamos pagando. Mas Fonseca, agora, quais são os 3 pontos negativos do Fonseca, Luiz? Vou apontar aqui, e que podem ser consertados. No que concerne ao trânsito, eu vejo uma falha ali, por exemplo, quem sai da Pardal Júnior é uma dificuldade. Isso na altura da entrada da Rio Haddad. Pardal Júnior, não Rio Haddad. Pardal Júnior. É a saída ali. Porque ali, principalmente segunda-feira de manhã, é uma tragédia. Quer dizer, a pessoa não consegue sair, atravessar a rua, sair com o seu carro. Agora fizeram umas faixas lá, né? Mas é preciso que tenha uma pessoa ali. Ou então um sinal ali. O sinal é perigoso. Por quê? Porque eu que tive comércio no Largo do Moura, eu assisti durante anos e anos tremendos desastres ali, por carros desengrenados lá de cima da caixa d'água. Inclusive, mais para cima, um pouquinho, no Largo do Moura, era muito perigoso, porque aquilo é uma descida, era bem íngreme, né? Os carros desciam e batiam ali. É a caixa d'água. Quer dizer, ele está dizendo que ele é do tempo do bonde, eu também sou, o tempo que o bonde lá de cima, o bonde Fonseca, ia lá em cima na caixa d'água. Na eficiência. Ele ia com um farol na frente dele. E o Largo do Moura fazia a volta ali no Largo do Moura. É do seu tempo, né? É do meu tempo. Também é do seu tempo, Gilberto? Sim. Depois foi para de frente a minha loja, onde fizeram um abrigo ali de bondes ali, que o prefeito Lavoura, a pedido do prefeito de Niterói, para mágoa minha e vergonha. Agora foi em São Gonçalo, nós todos aqui, porque ele pediu a um prefeito de outro município para fazer um trabalho no seu município. Porque nós não tínhamos aqui a máquina para fazer o serviço. Uma vergonha. O Luiz está batendo com a cabeça ali, concordando com tudo, que é do tempo dele, né? Do século passado. Bom, já nós voltamos com o nosso amigo Aloísio. Vamos bater um papo agora sobre estudante, né? Gente que estuda, que está num outro extremo, né? Eles começam agora, estão começando agora, e nós estamos contando história que vivemos já há algum tempo atrás. Ainda bem que essa televisão aqui tem pessoas, são historiadores, né, Gilberto? São historiadores in loco, né? Mas eu digo historiador porque eles são a própria história da cidade, não é isso? Tem ali um cidadão ali com a camisa do Botafogo, que além de ser um Botafogo doente, é um historiador permanente, não é isso? Mas amigo estudante da Universidade Federal Fluminense, Flávio Serafim, estudante do curso de Ciências Sociais, e que agora, nesse período, empresta o brilho do seu talento ao Diretório Central de Estudantes, que é o DCE. É alguma coisa assim muito importante na conjuntura do estudante, não é? E dentro da própria cidade é importante. Vocês se elegeram agora, a coisa de um mês atrás, né? Já foram empossados, inclusive. Quais são as metas desse grupo que assume o DCE? Bom, o nosso principal objetivo é conseguir estar reconstruindo o DCE enquanto espaço de sociabilidade, enquanto espaço de convívio dos estudantes, enquanto espaço de convívio até da própria comunidade. Eu acho que nos últimos anos, não só aqui na UF, mas de maneira geral, o movimento estudantil ele se afastou da realidade dos estudantes. Então, o que a gente tem como meta e já tem conseguido fazer durante esse ano que passou, mesmo não sendo do DCE, nós somos de um coletivo chamado UF em Movimento, foi estar trazendo novos estudantes, estar agregando novas pessoas, novos setores da universidade, a vida acadêmica, a vida cultural, a discussão da universidade como um todo. Para isso, eu acho que a gente apostou e está apostando, em primeiro lugar, na democracia, no movimento estudantil, um movimento estudantil que tenha seus fóruns amplos, suas assembleias, o debate político acontecendo. Em segundo lugar, no debate sobre a universidade, o papel da universidade, o que a gente quer construir.
E aí, nesse sentido, a gente, mesmo antes de ser gestão do DCE, já lançou um debate sobre a construção de um colégio de aplicação aqui na UF. Um colégio de aplicação é um colégio onde os estudantes estariam tendo oportunidade para aplicar o conhecimento que vem sendo produzido na universidade, estaria sendo voltado para a comunidade, né, fazendo aí o elo universidade e sociedade, que a gente acha tão fundamental para as universidades públicas, principalmente, e seria um espaço de fortalecimento do ensino como um todo, né, uma vez que a gente poderia estar estagiando, tendo bolsas. Então, acho que trazer o debate sobre a própria universidade é uma coisa que a gente já vem conseguindo trazer e que a gente espera reforçar. E também, não menos importante, que a gente acha fundamental para estar recolocando o DCE na vida dos estudantes, é fazer uma proposta de intervenção cultural. O DCE da UF ele tem o maior espaço dos estudantes da América Latina. É um prédio que tem ali próximo ao Plaza, ao lado do campus do Valonguinho. Contamos com teatro para 400 pessoas, com um bar, diversas salas. E a gente já, a partir agora da volta às aulas, vai estar efetivando aí um projeto de calorada, né, que é um projeto de recepção aos estudantes do primeiro período, onde a gente vai estar tentando, nós já estamos tentando articular uma mostra de cinema no Cinearte UF, apresentações culturais ali no Teatro do DCE, alguns campeonatos de algumas copas, né, de jogos como sinuca, totó, para estar recolocando o espaço na vida dos estudantes. E, por outro lado, a gente pensa também em estar estimulando a própria participação artística dos estudantes. Então, aí na nossa meta está também a organização de um festival de bandas da UF. Então, acho que, de maneira geral, é isso tudo. A gente não tem a pretensão de estar fazendo isso sozinho. A nossa ideia é estar estimulando, é estar abrindo os espaços através aí de um movimento democrático, que a gente espera que seja participativo. Agora, por exemplo, aqui em Niterói, a gente passou por um momento importantíssimo, onde a falta de organização e a falta de inserção no debate do movimento estudantil impediu que a gente participasse, que foi o debate do PUR, que foi o plano urbanístico aqui das praias da Bahia e das praias oceânicas, onde foram colocados alguns absurdos para a cidade de Niterói. A UF tem faculdade de arquitetura, de engenharia. Politicamente é um centro muito importante para Niterói, e a gente não conseguiu estar participando desse debate. Esse é um exemplo do que eu acho que a gente tem que tentar construir, não os diretores do DCE estarem participando de todos esses debates, intervindo na sociedade, os diretores, mas está conseguindo criar condições para que a universidade, para que os estudantes estejam se inserindo de diferentes maneiras nessas questões. Então, acho que o nosso objetivo é reconstruir o espaço de coletividade, o espaço de debate político, o espaço de avanço na construção da universidade pública. Que bom, né? Quer dizer, é uma realidade nova para a gente, né? Porque esse tipo de pronunciamento eu não ouço há algum tempo. O estudante está preocupado com o chão onde pisa, né? Com o seu município, com o seu estado, com o seu país e com o mundo. Eu até quero perguntar a você, Flávio, uma coisa que eu venho já pensando há algum tempo. Eu tenho conversado a boca pequena com líderes estudantis. Há tempo nós vimos aí um trabalho estudante nosso aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu me refiro ao estado do Rio de Janeiro mesmo, aquele capital Niterói, que esse é outro negócio que foi imposto aí pra gente aí. Nós hoje somos interior. Interior é interior, né? Fica para depois. Nós fomos usurpados aí porque nós estávamos tudo prontinho aqui dentro e juntaram tudo porque queriam derrotar o MDB, né? O MDB é aquele partido que depois puseram um P na frente e ficou PMDB. Então juntaram na base da força, porque se fosse no plebiscito ninguém ia querer isso, né? Você vê que até o Caio Martins, agora que passou para Niterói, e nem Niterói, porque agora é do Botafogo. Nós não conseguimos fazer lá um torneio de futebol de estudantes, nem de vendedor de bala, nem de comunidade, nada, porque é do Botafogo. Um dia desse, na minha inocência, né, eu fui lá no Botafogo, tem muitos amigos ali, tentando encaminhar algumas crianças carentes, que às vezes são atraídas para aquele negócio, né, que todo mundo sabe o que é, e ali elas se banditizam, vamos usar até esse termo aqui. Aí alguém, sabe, um carioca desse da Gema, disse, não, mas aqui não tem esse trabalho não. Eu digo, aqui no Caio Martins, não, aqui não tem não. Aqui nós cobramos aqui, aí deu dar o preço. Tanto para vir para a escolinha aqui, eu digo, não, eu estou me referindo a pessoas pobres, cara.
que não podem pagar, que vocês vão tirar da ociosidade. Não, aqui não, cara. Procura aí um negócio aí, assim mesmo. Eu vi isso em Niterói, na minha cidade, e dentro do estádio Caio Martins, que é em Niterói e pertence à prefeitura. Eu ouvi dizer que o prefeito não quis se envolver com isso, porque assim como ele acabou com o carnaval em Niterói, não tem mais carnaval, infelizmente não tem. Eu não saí da escola de samba, nunca saí, mas quem quer sair tem o direito de sair aqui na escola de samba. Não sou o prefeito ou qualquer pessoa que vai acabar com isso. É uma tradição em Niterói. Eu mesmo que acabar com a universidade, não vou acabar com isso. E agora também acabaram com o futebol também. Porque futebol é uma válvula de escape, né? E além disso, para muita gente é uma carreira profissional. Mas eu queria perguntar a você, Flávio. Há tempos atrás tinha aquele projeto Rondon, né? Quem sabe, quem lembra disso. Então nossos estudantes iam lá para o Nordeste, né? Lá para o Norte, fazer trabalho social, atender aquelas pessoas. Só Deus sabe o que aconteceu. Só Deus sabe o que aconteceu naquelas viagens, né? As dificuldades daquele jovem. E a distância dos pais. Ele pergunta, nós não podemos fazer um projeto rondonzinho em Niterói? Com estudantes daqui de Niterói? Então, lá do Nordeste, eles vão lá, também tem universidade lá, eles vão lá, faz todo o trabalho lá. E aqui, nós subimos esses morros todos, entende? Eu faço um trabalho social, como muitas pessoas fazem, o próprio amigo que está ali, ele faz o trabalho, o Aloysio faz também, o Gilberto faz há muito tempo. Então, se nós pudéssemos lá levar assistência jurídica, ciência médica, monitorado, por professores certamente, a gente ia fazer alguma coisa de bom aqui, sem ir para o Nordeste, não é isso mesmo? Sem ir para longe. Em Minas tem faculdade, eles podem percorrer Minas. Eu conheço muito o interior de Minas, tem muita dificuldade, mas tem muitos estudantes. E muitos deles estudam em faculdades públicas, mas são riquinhos. Não é? Eu sei disso. Então, ele pode investir alguma coisa, os pais podem investir nas férias, não é isso mesmo? Nos Estados Unidos, quando o jovem termina o segundo grau, ele se despede dos pais, que eles vão estudar longe. Né? Lá o exército é lá na fronteira. Aqui nós ficamos sempre pertinho de casa, né? Essa coisa toda. Enquanto isso, as fronteiras... Não é isso mesmo? Então, o que é a sua opinião de um jovem inteligente, interessado, né, que esse país seja realmente uma grande potência? Que o seu povo tenha condição de vida agora. Não vem dizer pra gente, não, vai ser melhor depois. Depois é outra geração, cara. Tem que ser agora. E fazer agora para depois também. O projetinho Rondon, o projetinho Araribóia. O que você acha disso, hein? Bom, a gente acredita que um dos papéis da universidade como um todo é estar transformando a realidade na qual ela está inserida. Então, por exemplo, hoje, um dos pontos que é importante destacar das gestões que nos antecederam no DCE, existe um projeto de pré-vestibular popular. Na Faculdade de Direito existe o projeto do CAJUF, que é exatamente um projeto de assistência jurídica à comunidade. Mas, de maneira geral, esses projetos eles ainda são muito dispersos, pouco sistematizados e não conseguem ter a grandeza que a universidade tem e nem a grandeza que a sociedade demanda para a própria universidade. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, faz parte do nosso horizonte, está estreitando essa relação da universidade com a sociedade nessa perspectiva transformadora, através de uma intervenção social que leve um debate político, da importância da participação, da organização das comunidades e que também não esteja se privando de levar aquilo que a universidade produz. O seu conhecimento, está trocando conhecimento com a sociedade. Alguns alunos do curso de Direito, do curso de Ciências Sociais, recentemente estiveram me procurando exatamente com uma ideia nesse sentido de unir diferentes perspectivas acadêmicas, né, para construir um projeto em conjunto que seria o quê? Tá fazendo trabalho em comunidades que levassem uma assistência jurídica, né, um debate sobre cidadania, uma assistência médica, e a ideia de inserir estudantes de outros cursos da área da saúde nesse projeto, e por outro lado estudantes de História, Ciências Sociais, para tentar estar colocando nesse trabalho uma perspectiva mesmo de discutir a sociedade, discutir o papel também daquela pessoa que vive numa situação de exploração, de falta de acesso a uma série de direitos mesmo constitucionais,
ou de direitos que a gente acredita que devem ser de todos os homens e que não conseguem ter. Também está discutindo o que ele pode fazer para estar mudando essa perspectiva. Eu acho que esse é um projeto que já passa na cabeça dos estudantes e que a gente está tendo e está tentando articular daqui para frente. E aí, mais uma vez, resgatar a ideia, que é uma ideia que a gente vai bater muito durante essa nossa gestão, que é a ideia do colégio de aplicação, que também segue esse mesmo caminho, de fortalecer o ensino público na cidade. Um colégio de aplicação ele também pode ter diferentes áreas, como serviço odontológico, assistência médica, nutricionistas. Então, eu acho que esse é um dos caminhos, um caminho dos mais difíceis, mas que talvez consiga dar uma maior continuidade. A gente buscar convênios com outras instâncias do serviço público, município, estado, e está construindo em conjunto aí espaços onde a universidade possa se relacionar com a sociedade. Eu acho que esse é um desafio que é ponto central da nossa política para a universidade. Eu, assim como outras pessoas do UF em Movimento, já participam da vida universitária, do Conselho Universitário, que é o espaço de discussão e deliberação política da universidade, onde nós temos umas cadeirinhas lá para tentar levar a voz dos estudantes. E a ideia é dar continuidade a esse debate, não só nesses fóruns de democracia, como também ampliando a participação dos estudantes, mobilizando, fazendo algumas passeatas, aí um pouco de barulho também para fortalecer. É uma participação sonora do estudante, não é isso? Bom, amigos, já vamos um intervalozinho, pequenininho assim, real, né? Quer dizer, não vou dizer dólar não, realzinho mesmo, né? Modestinho, brasileirinho mesmo. Vamos voltar com esse pessoal todo nesse papo, vamos dar um balanço geral e terminar o programa. Eu quero dizer aos senhores e senhoras, se só quiser bater um papo com o nosso programa, nosso e-mail é cenadaprovíncia@uf.br. Vamos repetir, tudo junto, hein? cenadaprovíncia@uf.br. O senhor não pegou ainda aí? Então, mais uma vezinha. cenadaprovíncia@uff.br. Qualquer coisa, correspondência, pode mandar para a produção do programa. É Rua Justina Bulhões, 22, Ingá, Niterói, CEP, vê se eu acerto agora, né? 24-210-455, 24-210-455, pode botar sua cartinha relatando o problema do seu bairro, da sua região, porque aqui não somos juízes, não, somos apenas pessoas que fazem o programa com maior boa vontade para transmitir os anseios da comunidade. E esse é uma franquia que a direção do SIAC, que é Instituto de Arte e Comunicação Social, concede à comunidade para manter esse contato. Embora haja uma televisão já comunitária em Niterói, na própria UF, na direção do SIAC, permitiu essa coisa maravilhosa que é um espaço, e está aqui pessoas, tem um estudante aqui, tem um comerciante, e tem aqui um baita jornalista falando aqui francamente, com responsabilidade, sobre questões que afetam todos nós. Nós voltamos dentro de alguns segundos. Até já. Ya venimos, esto puedo del cielo. Ella tiene una vela y nuestra de camino. Soy mozo de corredor y yo te dije diciendo, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Ella a los lados que brillaba, tiene una Mercedes, rodea chico guapo. Cuando va en el patio, perfuma de verano, aquella para recordar y otra para olvidar. Le pide
esta noche vale decir, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. El espejo en el techo, la campana en el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros, por propia voluntad. Y a los cuatro principales hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logra matar. Mi último recuerdo, coreaste de la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado. De la chéndica portero, con eso no recibí. Puedes salir cuando quieres, pero nunca de partir. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Amigos, as coisas boas, né? Pelo menos as coisas que nós gostamos de fazer, elas começam, tem um meio e terminam. Essa é a vida da gente, é por isso que as pessoas devem fazer as coisas certas sempre, para que naquele momento que está terminando, ele possa não ter condição de fazê-las. É bom fazer tudo correto. E o nosso programa está terminando. Nós sabemos, se for vontade de Deus, nós voltaremos aqui na próxima quinta-feira, às 16 horas, para fazer uma nova edição do nosso programa. Hoje, de modo prazeroso, temos aqui esse Butantã aqui. Temos aqui o Flávio, que está aqui ao meu lado aqui, à direita, é um rapaz de 20 anos, que está integrando lá a diretoria do DCE, que é o Diretório Central de Estudantes. Tem aqui esse galã aqui, não é dos anos 40 não, é dos anos 80 mesmo. É Luísio de Souza Xavier, que manteve até um certo tempo uma loja tradicional, magnífica no Fonseca, homenagem à mulher, rainha do lar, vendia muito mesmo. E tem também aqui o Gilberto da Cunha Lima, da Cunha Lopes. O Gilberto é um baita jornalista, eu digo isso com maior convicção. Sou reserva dele no jornal sempre, né? Ele chega, ele toma conta, que é bom. Você é titular. É. E eles vão agora dizer aquelas coisas, aquela palavra, aquela informação que nós não perguntamos aqui nesse papo informal. Queria voltar ao Gilberto, que está aqui à minha esquerda, para aquele que é um historiador, que é um conferencista, um homem de um texto, usando aquela palavra, né, que o cara fala para ninguém saber o que é, ou pouco saberem, um texto escorreito, um texto limpo, enxuto, né? Gilberto, aquela informação, aquela declaração que nós não provocamos aqui, uma informação para esse público ouvinte que nos ouve bem, nos vê, em Niterói e São Gonçalo, certo? Eu me surpreendo às vezes com as correspondências que se recebe de lugares distantes. É verdade que a maioria dos contatos são para reclamar. O bom será que quando nós recebemos um telefonema, está tudo bem aqui, né? Não tem nada, aqui no Boa Sul não tem esgoto correndo a céu aberto. Vai ser difícil. Vai chegar um dia desse. Por exemplo, o Gilberto mora no Engenho Pequeno, eu imagino o problema que ele tem lá. Gilberto. Não, eu moro em São Gonçalo, realmente num bairro chamado Engenho Pequeno, que pelo nome já diz tudo. Ali foi uma fazenda. E depois a fazenda foi parcelada, houve o parcelamento do solo, o bairro se transformou e virou uma zona praticamente urbana, uma área urbana, praticamente dentro do 1º distrito, apesar de um Engenho Pequeno ser um dos 10 bairros do 5º distrito de São Gonçalo. Ainda hoje temos muitos problemas lá na área. O bairro melhorou num lado, mas por outro lado o progresso também traz os seus inconvenientes. Hoje nós temos uma população
muito grande, mas que já não tem aquelas raízes da zona rural, da antiga fazenda, das famílias que se conheciam, que se cumprimentavam, aquela história do poder dormir de janela aberta, o que já é difícil atualmente. Os de janela aberta levam tudo da casa, leva a janela e ainda leva a moça bonita, né? Levam tudo, é uma pena. É o seguinte, tem um município, parece, do sul, que eu não lembro qual agora, a prefeitura, eu acho que é em Florianópolis. Deve ser por lá mesmo, aqui não é não. Que o município, a prefeitura, dá isenção de IPTU para quem não faz muro na sua casa. Ou seja, o espírito, a mentalidade, é o cidadão morar numa casa em que ele mostre para quem passa na rua, fachada na sua casa. Eu acho que São Gonçalo deveria ser ao contrário. Prefeitura deveria dar isenção para quem fizesse um muro com 5 metros de altura. É o que é o quadro. Infelizmente, essa é a realidade. Bom, quero agradecer a presença do Gilberto, que é uma pessoa que nos dá muito, muito prazer em ter contato com ele, uma pessoa de bem, um jornalista que está à disposição de todo o senhor, eu tenho certeza disso. Queria pedir que você dê o telefone, seu endereço, do jornal A Tribuna. É o jornal que circula em todos os 92 municípios. Gilberto, o seu endereço e o telefone do jornal. O endereço do jornal A Tribuna é Rua Barão de Amazonas, 31, na Ponta da Areia. O telefone é 2719-1886. Eu quero fazer uma ressalva. Eu sou jornalista, mas não sou formado em comunicação social. Eu comecei no jornal, nós começamos praticamente na mesma época. Não tinha nem Eu curso. comecei em 59, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, que é aqui também no bairro do Ingá, na rua Presidente Pedreira. Eu sou formado pela turma de 1971. E até hoje eu consigo conciliar o jornalismo, o exercício da minha profissão de advogado. Quer dizer, um jornalista é direito, isso é importante, Abessa, né? Aloysio de Souza Xavier, a nossa despedida nunca é boa, né? Despedida, nós sabemos, se for vontade de Deus, nós vamos encontrar daqui a pouco mais. Mas uma palavrinha que nós não falamos, Aloysio, sobre o Fonseca, que é o amor da sua vida, né? Um deles. Eu tenho 3 amores. Flamengo. Ai, meu Deus. Flamengo. Tem um ali, ó. Flamengo. Marajoara Clube. Um clube da Alameda, um clube... E Lions Clube Fonseca. Esse Lions que dá tanto à nossa comunidade. Já estiveram aqui, hein? Eu sei, já aqui. soube que estiveram aqui. E eu espero... O seu jornal vai ser editado quando? Ele é quinzenal, sai agora na semana que vem. Sai agora na semana que vem. Jornal do Ingá. Do Ingá, né? E a televisão está à sua disposição, independente de ser no programa Coisa da Província, essas feras que estão aí, ó, a qualquer tempo, a qualquer hora, como diz a Bíblia, em tempo, cena, né? Isso. A Bíblia diz em tempo e fora de tempo, não é isso? Então aqui é uma televisão aberta, embora seja fechada, acaba uma televisão aberta à comunidade, com certeza. Eu estou dizendo isso sabendo que a direção daqui da casa faz isso, está aberta à comunidade. A qualquer coisa, correspondência. Perfeito, tudo bem, muito obrigado. E eu quero dar os parabéns a você pelo seu excelente programa, que dá novas demarches a coisas ótimas de Niterói, de modo geral, não só do Fonseca, mas do Ingá também, de São Domingos. De toda Niterói, né? E a parte viva, a inteligência viva do nosso estudante aqui do lado. Que Deus nos ajude e que o nosso país se conscientize de uma coisa chamada cidadania. Muito obrigado. Perfeitamente. Olha, gente, nós estamos no finalzinho do programa, mas tem aqui um rapaz aqui que mais parece um galã, né? Do Canal 4. O galã do Canal 4 é diferente dos outros, né? Tem algo na Canal 4 que é diferente, né? A arte é fazer de conta, certo? Mas a Canais, não refiro 4 não, a Canais que faz de verdade mesmo, representa fazendo mesmo, né? Então, não é o nosso caso aqui. Nós, aqui, por exemplo, aqui no nosso IACS, eles ensinam a representar. Se for dar um tiro em alguém, o tiro é de festinha. É verdade isso? Aquele beijo, se houver, é aquele beijo profissional, artístico. Então não é de verdade, não. Mas há lugares aí que nem beija de verdade mesmo. É meio estranho isso, né?
Na arte cênica, o cara beijar de verdade, né? Fazer de verdade. Então não está representando. Mas isso aqui não quer dizer nada. Eu quero ter o papo aqui com esse menino aqui, Flávio Serafim, estudante de ciências sociais, quer dizer, ele está integrado profundamente, né, ao povo, o dia a dia das pessoas. Essa ciência é a ciência do dia a dia, não é isso, amigo? Flávio, da mesma maneira que eu agradeci aqui, os dois aqui, amigos, estão aqui, também estou agradecendo. E voltando a você no microfone, para você dizer aquele psilonezinho que nós esquecemos, entende? Aquela coisinha. E até sobre um compromisso desse novo grupo que assumiu o DCE, se integrar mais à comunidade, não é isso? Atrair lá, no bom sentido, lá pro... Porque tem pessoa que não sabe nem o que é o DCE, nem o que ele faz. E outra coisa também, vamos lutar mais, vamos ajudar a universidade, ajudar a UF, para que ela seja realmente do estado do Rio de Janeiro, que atinja outros municípios, né? Para que o estudante não tenha que descer, largar a sua família. Porque nós não temos ainda aquela condição do americano, que quando o menino termina, ou a menina termina o segundo grau, eles viajam. Quer dizer, é um início de uma vida mais afastada da família, não é isso? Mas nós somos latinos, né? Então nós somos integrados à família, então estuda aqui pertinho. Eu vejo aí estudante que vem lá bem longe, fica aqui morando aqui em República, né? Estuda da família, se nós ajudarmos a universidade, essa universidade heróica, né? Esses homens que batalham dia e noite aí para o nível dessa faculdade, dessa universidade ser desse tamanho, que é muito importante, se estender mais pelo estado do Rio afora. Quem sabe que nós não podemos ajudar isso? A esses professores que lutam tanto por essa grandeza dessa universidade. Está com você. Bom, queria agradecer a oportunidade de vir aqui ao programa, tá colocando um pouco aí das nossas ideias, dos nossos projetos para o futuro, e ressaltar algumas questões que eu acho que estão aí para o próximo período e que a gente espera estar construindo. A primeira eu já falei, que é acalorada, né, a recepção aos calouros. A gente vai estar tentando mostrar um projeto de integração desses novos estudantes à universidade, que se dê de maneira diferente do que a gente está acostumado a ver, que é uma integração às vezes vexatória, de colorir, fazer os estudantes irem para a rua se humilhar. Alguns não se importam, mas muitos também se importam e se sentem muito constrangidos com aquela situação. Então a nossa ideia é superar isso, é integrar, fazer com que os estudantes conheçam a universidade, se conheçam, se divirtam, mas não passem por essas situações. Então, vamos estar divulgando aí o nosso calendário, espero estar voltando aqui ou voltando alguma outra pessoa para aproveitar o espaço. Segundo lugar, é falar do nosso projeto de comunicação. A gente acha que quem não se comunica, né, já dizia o Chacrinha. Então a gente vai estar fazendo o nosso jornal, esperamos estar participando mais vezes aqui do programa, quem sabe está desenvolvendo um programa na TV universitária, e temos o projeto da Rádio Universitária, que a gente também pretende estar tocando. E por último, eu gostaria de estar falando, esse ano é um ano muito importante para a vida da universidade, assim como vai ter eleição presidencial no Brasil, aqui na UF vai ter eleição para reitor. Infelizmente, na semana passada, os estudantes e a universidade, de maneira geral, perderam uma votação que houve no Conselho Universitário, onde a gente quis aprovar a paridade na votação por reitor, onde os estudantes, os professores, os funcionários teriam uma participação paritária, né? Cada um equivaleria a 1/3, né, do colégio eleitoral. Infelizmente fomos derrotados, os estudantes só vão representar 10% dessa eleição, os funcionários 20%, então não sei nem se nós vamos participar ativamente, politicamente, desse pleito. Mas está o nosso protesto com relação a esse regimento. A gente quer ter uma participação política mais efetiva na universidade, achamos importante para a universidade, achamos importante para os estudantes. E vamos estar reclamando também, vamos estar protestando. E também queria resgatar a importância da moradia estudantil, que também é uma das nossas prioridades. A UF tem diversos imóveis aí inutilizados e a gente espera estar debatendo aí com a administração da universidade, com o conjunto dos estudantes, com a comunidade, com as demais esferas do poder público, para estar construindo uma moradia estudantil aqui na UF, que vai servir ao estado inteiro e vai servir também até a pessoas de outros estados que vêm estudar aqui na UF, que em diversas carreiras é uma carreira de referência nacional, cinema, história, só para iniciar um destaque. Então a gente espera estar construindo uma UF mais pública, melhor do que já é. Que bom, né, gente? Nós estamos no finalzinho do nosso programa, nessa quinta-feira. Esperamos poder voltar na próxima quinta-feira, sempre na faixa horária de 16 a 17 horas.
estamos, né, passando um pouquinho hoje, porque hoje é um dia especial. Hoje tem aqui o Aloysio, o galã do Fonseca. Quando jovem, né, era celesteiro, cantava, né, conta que pegava um violão, aquela voz bonita. Eu quero passar mais uma vez, embora esteja passando aí no vídeo, mas quero mostrar o seguinte: o e-mail do nosso programa, para que o senhor possa manter um contato mais permanente conosco a qualquer dia, a qualquer hora. Tudo juntinho, Cena da Província, @UFF, a nossa querida UF.br. Vamos então ficando por aqui, agradecendo aqui essa turma que veio aqui conosco, que deu esse brilho aqui dentro, com a participação desse pessoal da técnica, essa turma maravilhosa, que faz tudo para ser melhor esse trabalho da televisão. Eu quero lembrar aqui de Justo Amado, que dizia que ele queria uma televisão sem paredes, aberta a todos. E ele lutou muito para colocar a TV educativa no ar, né? E colocou. Ele dizia isso. Essa televisão aqui prima por isso, ser sem parede, atingir todo o segmento. Então, o senhor que está nos assistindo, escreva para cá, certo? Venha até aqui, mantenha contato conosco, as comunidades, a Associação de Moradores. Fica no bairro de São Domingos, Rua Lara Vilela, 262. Para ficar mais fácil para o senhor, para a senhora, para você, meu jovem, fica pertinho do Clube Português. A televisão fica no Instituto de Arte e Comunicação Social, o IACS. O nosso querido IACS, a nossa querida UFF, Universidade Federal Fluminense. Até lá, gente. Fiquem com Deus. Até quinta-feira.